Meu querido e estimado irmãos, em nome de Yahweh o Cordeiro, o qual representa como o rei no milênio, ele não vai pisar os pés aqui, meu filho. Ele derramará o seu poder sobre os 144 mil, junto com os 12 apóstolos da geração de Abraão. Haverá uma mega ressurreição, uma mega é mega, porque todos os que morreram lá no ministério de Yahushua e depois o ministério dos apóstolos, que ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Haverá então um pastor e um rebanho, foi o que foi falado no livro de Arrucanã, capítulo 10. Observa, lê o capítulo 10. Haverá um rebanho e um pastor. Lá fala pastor porque já está mudada essa palavra. Lá haverá um reino só, um governo só, que é direcionado por 144 mil que governa como um só. Observa isso, meu querido e estimado irmão, porque o reino do Altíssimo é como um, mas são muitos juntos. Observa o clamor do Pai que ele fez antes dele morrer. Capítulo 17. Está lá escrito, Pai, eu clamo em favor desses aqui. Eu não estou mais no mundo, eu estou saindo desse planeta, mas eles estão no mundo. Lá está dizendo assim, eles estão no mundo. Eu clamo por eles, para eles reinarem. Não peço que eu os tire do mundo, porque eu estou saindo, mas eles vão ficar. O Consolador, o qual foi falado, haverá de ser enviado a eles. Não está falando nessa hora clamor não, mas ele fez esse clamor. E ali eles sejam um, que eles sejam um, assim como nós dois somos um. Era dois, mas virou como um. Porque era um ministério só. E aquela multidão, os quais apoiaram ele aqui, representavam os 144 mil. E Yahushua fala que eram anjos, não é? Lá falando, e os anjos de Yahushua. Anjos não. Eles eram anjos quando veio para cá, lá por ordem de Rassatã de Lúcifer, mas eles ficaram com os corpos imortais. Observa, foi 2 gerações, uma corpos imortais que ficou com Rassatã, com Lúcifer, o outro nasceu no ventre de Eva e de Adão, porque todos foram criados por ele lá no planeta Shamaihu, lá no planeta céu. Observe essa palavra porque ela é pura e verdadeira. O espírito puro não se mistura. Foi necessário retirar o espírito de Lúcifer. Foi retirado. Toda aquela palavra que o Pai tinha com ele, foi retirada a presença de Yahweh dele. Retirou a presença, retirou o direito de ouvir a palavra e de governar. Ele ficou com um corpo apenas. Observa, esse corpo era um corpo bem sadio de poder. Por isso que eles chamaram de luz por muito tempo. E os seres que ele seduziu eram menores e mais pequenos e menos conhecimento. Eles enganaram, dizendo que traziam para cá e mostravam o conhecimento do bem e do mal. Por parte, eles aprenderam o bem e o mal. Mas foi os corpos que obedecem a ele.
Observa isso, os corpos direcionados pelo seu poder maléfico, porque os corpos já estavam feitos. E quando a palavra veio para eles, é a qual a palavra que era o Espírito puro de Yahweh. Era a palavra que ia purificar eles e que fazer eles crescerem e reinarem e crescerem. Mas isso parou no planeta Shamaiho. E eles veio para a Terra do jeito que estavam. Mas o Espírito foi retirado deles. Ao tempo que o Altíssimo recriou aquela primeira semana milenar, ele recriou novamente ali o planeta Terra. Ele reformulou, criou um Éden, um lugar determinado, porque a Terra era para ser todo o Éden. A Terra era para ser todo o Éden. Mas não tinha ele condições de fazer um Éden gigantesco, porque Satã estava trabalhando lá. Ele chegou e apossou dele, e ele foi expulso e não mais entrou no Shamaiho, que é o céu. Observe essa palavra, porque eles estão lá, meu querido, eles estão lá escondidos em algum lugar, porque existem lugares escuros aqui no nosso planeta, aonde o sol não passa lá. Observe essa palavra, porque é pura e verdadeira. A palavra do Altíssimo não falha nada. Existem muitos lugares no planeta Terra que o sol não passa lá. É um lugar gelado demais, frio. Mas lá eles vivem lá, porque para eles não tem tempo ruim, porque os corpos deles são imortais. Por que apresenta esses ETs brancos, sem cor? Porque os corpos deles estão definhando. Quando eles vêm no planeta Terra, eles vêm com naves espaciais, naves muito bem feitas, que eles tinham e continuam tendo e procriando ainda, porque eles divulgaram isso para o planeta Terra. E por que tem avião no planeta? Por que tem celular no planeta? Porque eles têm tecnologias que os homens não tinham. Então, para eles enganar os homens que estão no planeta, eles teriam que fazer essas coisas aparecerem. E apareceu grandemente. E agora está evoluindo. Está crescendo gigantescamente. E eles estão querendo tomar posse do planeta. Mas não terá posse, porque eles não têm direito. Não tem, eles vão ter por engano, é claro. As cidades que estão no planeta, gigantescas, soterradas, coisa que nem se sabe, nem conhece. Existem gigantes soterrados aí no planeta que morreram lá no tempo de muito bem antes de Adão vir aqui no planeta. Houve guerras, matança de gigantes e demais grandes, lá por Satã, por Lúcifer, porque eram grandes demais. Eles comiam os mais pequenos, porque eram seres que morriam, criados por Lúcifer. Sem o Espírito puro de Yahweh, eles não conseguiram fazer uma geração pura aqui, mas só prosseguiram a geração que eles existem lá no planeta. Meu querido e estimado irmão, eu te falo isso sem medo de errar, porque o Espírito puro que fala contigo, fala comigo para falar para vocês. Porque o reino de Yahweh é perfeito. Quando ele disse para aqueles seguidores dele, em seu clamor, o qual ele estava clamando e deu uma paradinha, eles clamavam, eu falo que não estava orando não, eles falam que é orar, hoje em dia se for falar orar, é que eles entendem, mas eles estavam clamando ao Pai. Orar é do Deus Oro, do ídolo Oros, o qual existe dominando aí a boca de todos os ministros. O Espírito Santo, o qual é concedido, é Espírito puro. Eles falam esse Espírito Santo, Trindade, porque é uma geração satânica, de Satã,
que criou o Jesus. O Jesus é satânico, que criou o Deus, que criou a idolatria, qual está no planeta. Esse Espírito Santo usa os ídolos. Aquele ídolo do Rio de Janeiro e muitos ídolos em toda a cidade do São Paulo. Pois olha, existem ídolos chamado Jesus, que já existe a glória, existe muitas outras, tem as santas, a Virgem Maria, por exemplo, a Virgem Maria é um ídolo. O corpo carnal dela morreu lá. Então eles pegam aquela imagem do corpo carnal que ela não vai herdar ele, ela vai herdar um corpo novo. Observe essa palavra, porque é isso que vai acontecer. Porque falam que Paulo era isso? Não, Paulo era um homem que era corrompido, mas ele arrependeu e foi perdoado. E ele desprezou aquele corpo para lá. Observa isso. A segunda vez, ele desprezou seu corpo mortal e pegou um corpo imortal que está na ressurreição. Esta é a palavra verdadeira e pura, porque diz hoje, Abraão, meu querido, Abraão não ressuscitou, Abraão não está aqui, a carne, aquele corpo personal, não está aqui, ele está com o Pai, reinando. A geração dele é que nasceu, tá bom? O Espírito puro ficou trabalhando nas pessoas. Era o Espírito puro que foi purificado no Pentecostes. Todo aquele poder chamado Espírito foi purificado no Pentecostes para habitar novamente num corpo humano. Observa isso. E assim aconteceu. Todos. Houve ali no livro de Mateus, capítulo, parece que é o 27, ou é 38 ou 37. É 28, parece. Lá está dizendo que houve uma ressurreição. A ressurreição que na morte de Yahushua, ao Yahushua morrer, houve lá uma ressurreição, porque houve trevas na terra que a Escritura não fala sobre essas trevas. Quanto tempo? Só fala ali, houve trevas ali, para não me parecer que é uns momentos, mas não, foi 3 dias e 3 noites de trevas. Observa, 3 noites, porque já tinha uma noite de trevas. Mas veio trevas durante aquela noite mesmo. E veio o dia de trevas e 3 dias e 3 noites de trevas. Se alguém quiser falar mentira, fale. Eu não falarei nenhuma mentira aqui no Espírito Puro, porque o Pai falou essas coisas. Houve trevas sobre a terra, e ali houve um terremoto, houve um barulho, e os soldados que guardavam o sepulcro ficaram como se estivessem mortos. Não viram nada, porque a rapidez foi muito grande. A ressurreição não demorou nem 1 minuto, nem 30 segundos. Uma média de 30 segundos para a gente se conformar com um tempo, mas não existia um tempo determinado assim para nós contarmos, porque foi muito rápido. Um tempo que eles, quando abriam os olhos, já tinha ido já. Observa isso. Porque essa é a palavra de verdade pura, do Espírito puro que o Pai me dá para falar. E a Yahushua ressuscitou, ele clamou, Pai, me dê aquele poder, me dê aquele poder sobre esse povo, para que eles sejam um como nós dois somos um. Observa, ele era como um com o Pai, no poder, mas era 2. Não precisava ser mais explicativo do que isso. Ele era como um. E a multidão que ligava-se a ele era como um. Que eles também sejam um, assim como nós sejamos um. Para de querer
colocar o Altíssimo e a multidão de salvos e a rocha como um, porque é como um, mas não é um. Observa a diferença. Como um é como um, mas não é um. Observa isso, porque o Espírito puro pede para te explicar isso. Porque tem pessoas aí que não conseguem compreender. Tem muitas pessoas que não entendem. Uns compreendem e outros não compreendem. É como se fosse um. A multidão como a areia da beira da praia do mar, das estrelas do céu também, como foi falada para Abraão. São todos que ressuscitarão e viverão no milênio. Observa isso. Viverão no milênio aprendendo e sendo aperfeiçoados no milênio, reinando e fazendo as obras do período do milênio. Porque eles não ressuscitam cansados não, meu querido. Como o homem, acabou de acordar cansado ali. Não, não existe isso, porque esses corpos deles estão transformados em imortais e infinitos e esquece tudo o que passou, só lembra do dia que ele disse: Pai, perdoa esses que estão me matando, porque eles não sabem o que fazem. No caso de Eliseu, por exemplo, Eliseu estava sendo apedrejado e ele: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Preste atenção nesse clamor que Eliseu fez. Meu Pai Altíssimo, Yahweh está presente com o Espírito puro neste momento para falar desse reino extraordinariamente grande e único, aonde já está reservado o povo que vão morar nele. Aqueles que não receberam essa palavra e morrerem nesse ministério, sem ouvir, preste atenção, sem ouvir, não tiveram o privilégio de ouvir essa palavra. E são boas pessoas que o Espírito usa eles na vida cotidiana. Observa essa palavra em nome de Yahweh, o Cordeiro que reina. Esses seres que vivem sem o conhecimento da palavra de Yahweh, não tem esse conhecimento, não ouve essa palavra, não ouviu e nem soube. E morreram lá, aqui, agora. E morreram nos flagelos. Não se preocupa, meu querido, porque o Espírito do Pai, que estava querendo salvar eles não fazem milagre à toa. Eles só entram em seres humanos por intermédio da palavra. Eles estão ali protegendo, de alguma maneira, esperando o momento da palavra vir ali para aquela pessoa. Mas se a pessoa morreu, tudo bem, o Espírito vai ressuscitar, vai estar no ventre de uma mulher que reina no milênio, que serão transformadas à semelhança de Eva lá no Éden. Observa, foram perdoados, limpos de todo pecado, igual Adão e Eva, a Yahushua. Vamos falar Eva para continuar falando. Mas quando o Pai revelar, conforme Ele já me revelou, falarei, meu querido. Eva não é Eva, mas era um ser que foi retirada de arrocha da carne dele e feito ela. O Espírito puro fez esse trabalho com Adão e entregou em sua mão. A Eva tinha um corpo espiritual 100% imortal lá, mas o Espírito foi de Adão, injetou em Eva, e foi feito Eva. Observa essa palavra.
porque ficou lá o corpo de Eva, em outro lugar, que é, vamos dizer que seja Eva, mas o nome dela lá era Nínive. Observa, a Nínive é a mulher governamental, provavelmente foi ela a mulher de Caim ou de outros, mas sei lá, porque ela era uma mulher muito bonita, tá bom? Mas Eva recusou estar lá sofrendo, porque ela sabia do sofrimento que ela tinha lá. Todos aqueles seres que nasceram de Adão, nasceram de Eva, todos eles nasceram de Sete e ficaram vivendo ali antes do dilúvio. Meu querido e estimado irmão, em nome de Arroxo eu te garanto isso 100%, porque lá ficou corpos que não queriam deixar o espírito sair, mas não tinha como. O espírito era comandado pela voz do Pai. O espírito puro era comandado pela voz do Pai e não saiu nem mais e nem menos. Saiu todo o espírito e foi para o sangue de Adão. E Adão injetou em Eva e nasceu homens e mulheres daquela geração dos antediluvianos com o propósito de morrer. Todos entraram no corpo de Adão sabendo que haveria de morrer. Eles iam perder seus corpos, porque era necessário perder o corpo para poder receber o Espírito puro no dia de Pentecostes, novos corpos gerados da geração de Adão. Observa essa palavra porque é pura e verdadeira. E aqueles corpos imortais era imprestável para o Pai e ficou lá com Rassatã, com Lúcifer. E junto com Caim também. Caim formou uma nova geração lá, porque tinha uma mistura da carne de Eva, mas era uma carne contaminada, porque o pecado de Eva foi sobre ele, o pecado de Adão foi sobre ele também, e ele foi multiplicado o pecado, porque o espírito dele era maligno, que veio de Rassatã, de Lúcifer. Observa isso. Ele foi um ser 100% amaldiçoado, porque ele matou o seu irmão. Quem mata alguém, meu querido, não tem vida infinita. Não, ele tem que morrer. O espírito está salvo porque é imortal, porque é uma força, mas é uma força que fica sem corpo. Fica sem corpo, fica direcionado pelo Pai. O Pai guarda ele, mas ele não tem corpo, ele não tem pensamento, não tem ideia, não tem nada, ele como dormindo. Tá bem, meu querido? Quando ele acordar, ele levanta na ressurreição ou no ventre de uma mulher para retomar o corpo novamente. É isso que acontece com aquele que peca contra o Espírito puro. Haverá morte instantânea e ele morre. Ao morrer, perdeu o seu corpo, o espírito que estava ali naquele corpo. Mas o corpo ficou lá com Rassatã, tá bom? É um espírito maligno que tomou plena posse daquela personalidade corrompida, daquele último pecado que ele cometeu. E ali ficou aquele último pecado lá, tá bom, meu querido? O julgamento do Pai é perfeito e justo. 100% perfeito. Te falo isso sem medo de errar, porque o Espírito puro fala. Nesse momento, para a população que estão me ouvindo agora, porque eu falo a voz da sétima trombeta, a voz que foi falada com Paulo. Paulo, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, diz ele, mas transformados seremos todos ao ressoar dessa última trombeta. A trombeta soará, a mensagem soará em nós. Seremos transformados, os que estamos vivos, mas os outros ressuscitarão. A ressurreição está em brevemente acontecerá, porque eu represento alguém
dos 144 mil, porque são 144 mil com esse Evangelho do Reino, que não se misturam, não vão se misturar e confundir alguma coisa com o ministério que eu prego, porque o ministério puro e verdadeiro e justo se formará uma só, como se fosse um só, o rei Yahushua pregando. Observe essa palavra porque é pura e verdadeira e sem confusão alguma, porque o Espírito puro diz: tudo que está torto, tudo que está errado se endireitará. É isso que acontecerá. O livro de Malaquias fala que não ficará nem raiz e nem ramo que não seja demolido, não seja morto, não seja tirado do planeta. Não ficará nem raiz e nem ramo aqui no planeta. A raiz é o Hassatã, que é a raiz de todo o mal. E os ramos são a classe de homens que estão 100% na palavra de 3 palavras, 3 letras. Palavras com 2 letras. Palavras com 4 letras e palavras com 6 letras, porque o 6 é o número da besta, a qual está no livro de Apocalipse, ao qual estava em Caim, o qual é o predominante mundial agora nesse planeta Terra, é o número 6 que está no primeiro dia da semana do calendário romano, que é o domingo. As palavras aqui são puras e verdadeiras, está incluindo esse Evangelho do Reino para todas as nações do planeta. Será enviado esse ministério, esse Evangelho, o qual Yahushua disse para os discípulos. Esses discípulos pregaram esse Evangelho. Vai dizer que é chegado o reino de Yahushua. Vai lá e dizer essas palavras. Imagina o que eles pregaram lá. Prega assim, 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 assim. Fala que é chegado o reino de Yahushua. O reino do céu é chegado, do Shammai é chegado. E assim, meu querido, esse Evangelho do Reino agora está sendo pregado por último. Porque é o último 6. O último 6º milênio, o qual ficará o domínio da besta ainda nele, mas será em breve desfeito, não ficará nem raiz, nem ramo. Essa purificação é definitiva por 1000 anos, observa, 1000 anos. Está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ficarão 1000 anos presos na morte, Lúcifer, a besta, o falso profeta e todos os seus seguidores, as raízes e os ramos. Quem são os ramos? São o ministério que hoje está como homens aí. Estão como homens. As igrejas nominais serão destruídas, serão mortos, todos. Não ficará nem raiz e nem ramo. O Altíssimo fala, pede para falar com esse tom de voz, porque Yahuwah é o Criador. Observe essa palavra, Criador, está na Escritura. Ele é aquele que criou todas as coisas, ele não criou dor alguma. Ele livra-nos da dor. Observa essa palavra. Eu falei Criador para que você entendesse o objetivo da palavra. Criador é alguém que cria dor. Foi Satã, foi Lúcifer, foi esse que criou a dor. Mas o Pai não. Dizer que ele é o Criador, você está pecando. Tá bom? Na linguagem portuguesa e na linguagem hebraica.
porque eles combinam essas coisas. A linguagem hebraica eu não quero aprender, e nem aprendi, nem quero aprender, mas eu quero aprender o original do Yahushua, porque eu pronuncio o hebraico original. Yahushua com 7 letras é original. E assim, meu querido e estimado irmãos, em nome de Yahushua, é que eu estou falando essas palavras, para você compreender que o reino milenar não é uma brincadeira. Alguém está falando aí que haverá um arrebatamento. Isso é uma idolatria 100% dos 3 ídolos que eles pronunciam. 3 palavras, 3 letras. Yeshua, Yahshua. Nunca vai salvar. No reino milenar, não. O reino milenar não entrará ninguém pronunciando palavras erradas. Mas quem faz o julgamento é meu Pai. É Ele quem sabe, quem tem o espírito puro e está sendo seduzido, e o espírito está querendo salvar ele ali, e ele não está aceitando. O Pai sabe quem é que impede o ser humano de aceitar a verdade, ou do espírito puro de Yahweh. Ele é que sabe tudo. É Ele que julga, é Ele que dá a sentença, porque é Ele que tem o espírito puro, é Ele que fala. E falou no tempo de Yahushua. Yahushua morreu e ressuscitou e reina com o Pai. Agora, Ele vai dar poder aos seus que viverão nesse período do milênio, aos reino milenar. Observa, se você pertence ao reino milenar, você tem o sangue de Adão, ou de Yahushua, vamos dizer Yahushua por quê? Eu já falei essas palavras já para você em outro vídeo. Esse homem chamado Adão, que eles chamam Adão hoje, nunca foi Adão. O nome dele é Yahushua. Os 144 mil, você sabe de onde veio? Veio antes do dilúvio, aos primeiros homens que nasceram de Eva. Observa isso, que houve 490 mil anos. Eles nascendo ali, vivendo e procriando. Eles procriavam, meu filho. Porque eles eram espíritos no corpos puros. E os corpos eram perdoados, o espírito não tinha um erro para ninguém julgar. Ele é ser humano. Era um ser humano, sim. Adão era um ser humano, Yahushua era um ser humano, e Eva era um ser humano, e morreram todos porque quiseram morrer. Eles queriam morrer, porque se eles não morressem, como eles teriam espírito para entrar lá no ventre de Miriam? Não, corpo não entra em corpo. Não existe reencarnação, meu querido. A reencarnação não existe no povo do Altíssimo Yahweh. É o que eu te falo isso sem medo de errar. Porque o espírito é uma força que sai pela palavra. A palavra que toma um corpo humano, se esse corpo for salvo, ele reina num corpo, porque ele tem um corpo, então aparece o cérebro, aparece o movimento do corpo e ele fala as coisas. Mas se ele não tem corpo, ele não tem reações. O espírito puro só tem reação no seu próprio corpo. Observa, os que já esteve em corpos carnais só reage com ele próprio quando ele ressuscitar. Observa isso. Mas lá no dilúvio, todos morreram e perderam seus corpos, nenhum ficou ressuscitado. Somente Noé, o Naú, e os companheiros deles, a família dele, que ficaram lá e morreram depois de velho. Observa, se eles morreram, eles perderam seus corpos. Senão ninguém poderia contar as histórias hoje. Tá bom? Em nome de Yahushua, o Cordeiro que reina, é que eu estou te falando essas palavras. Porque Yahweh
é o meu rei. É ele que tem o conhecimento infinito. É ele que recebeu o poder de ressurreição. É ele que recebeu o poder de dar a vida infinita, de transmitir a palavra, ao qual ele ressuscitou e passou 40 dias, falando com os seus seguidores. Ele falou. Hoje nós estamos falando aqui por causa do Espírito que está em mim e tem um corpo. Se não tivesse corpo, eu não tinha falado nenhum. Por quê? Esse corpo só reage no meu corpo. Porque ele foi dado a mim, só reage no meu corpo. Meu querido e estimado irmão, em nome de Arroxo eu te falo essas palavras. Porque ele é o meu rei. E assim, meu querido e estimado irmão, Yahushua, ele não está aqui no planeta. O que está aqui no planeta é o governo da besta. Se alguém surgir dizendo que é Yahushua, Yahushua é 6 letras, observa. Yahushua é um nome muito próximo de Yahushua. Está faltando uma letra. Observa. Existem pessoas aqui no nosso planeta falando que é Abraão, falando que é isso, veio 17 vezes e que essa é a última vez. E isso é uma 100% mentira. Ele crê na reencarnação? Como? Porque tem um corpo dentro do corpo. Quando o corpo morre, o corpo de dentro sai e vive. Aí vai encarnar de novo o ventre de outra mulher de novo. E isso fica essa bandalheira, que é corrupção 100%. O espírito puro não trabalha num ser humano dessa maneira. Porque o espírito é de 6. É o espírito de Caim. Observa essa palavra. Esse espírito está na família do Juarez e todo o planeta dele. Todos os seguidores deles estão recebendo esse poder chamado espírito da besta, o espírito das trevas, o espírito do mal, o espírito da enganação, o espírito da mentira, o qual agora como homem ele engana muito bem. Engana muito bem, porque ele é um enganador. Ele está enganando muitas pessoas que não têm nenhuma forma de compreender nem português, quanto mais espiritual. Porque se ele não tivesse o português, conhecimento do português, ele poderia ter um conhecimento de estudo e aprender. Mas se não, o espírito puro poderia usar ele. Mas eles não sabem o que é espírito puro. Eles só sabem o que é Espírito Santo, que o Juarez fala que o Espírito Santo é satânico. É satânico sim, mas o Espírito puro não. Nunca é satânico o Espírito puro, jamais será satânico. Alguém que falar contra esse Espírito puro não será perdoado, como não foi perdoado a Satã, o Lúcifer. Como não foi perdoado Caim? Porque eles pecaram contra a vida pura, o qual estava naquele homem chamado Abel, que era seu próprio irmão. Ah, meu querido, eles pecaram contra o Espírito puro, mandando um ser iludir o Espírito puro que estava em Eva. Observa. E ali ela pecou, porque ela não sabia, era a ilusão a qual ela já estava no planeta Terra. Ela já estava no planeta por causa da ilusão a qual existia enganada, aquele espírito estava nela. Meu querido e estimado irmão, isso aconteceu 100% correta. O julgamento ali foi sentença correta. Quem pega contra o pai tem perdão, contra o filho tem perdão, mas contra o ser humano também tem perdão. Mas contra o espírito puro que está no ser humano, se eu tenho o espírito puro e alguém falar contra ele, não tem perdão. Eu vou te falar isso 100%. Se você não fale nada, se você acha que eu não tenho o espírito puro,
Você fica achando sozinho, mas não sai que sair da tua boca e falar para as pessoas isso, porque se tu falar, tu morrerá. Não terá vida infinita para ti. Tu será entregue esse corpo, a personalidade a Satã, e ele herda a tua personalidade do último momento que tu viveste no planeta Terra. Daí para trás é dele, mas daí para frente ele não sabe mais nada. E Yahweh é o Cordeiro? Sim, é o Rei. Mas esse Rei justo e poderoso, o qual agora está fazendo o julgamento. O Espírito puro é o que me fala neste momento para ti, mas eu te dou esse conselho. Não fale contra esse Espírito puro, porque é do Pai. É dado por Yahweh, o nome com 7 letras. Foi dado no dia de Pentecostes. Observa essa palavra, porque esse Espírito que foi dado no Pentecostes, diz lá, e prosseguirá até os confins da terra. Está lá escrito isso, tá? Até os confins da terra. Que confins da terra? Por exemplo, até o 6º milênio, ou até o 7º milênio, ou até aqui quanto? Não tem fim a terra, meu querido. É por tempo infinito. Porque é um Espírito que é dado e infinito. Ele é dado agora e continua sendo dado no milênio, e ao terminar o milênio, todos que morreram acreditando nesse poder chamado Espírito Puro, todos eles reinarão, porque o Espírito Puro é que tem o nome verdadeiro, o nome original. Está um nome no livro da vida, que é o Espírito, a palavra de Yahweh, qual ele falou. Livro da vida é a palavra, que está o Espírito puro. Observa isso, porque é do Pai lá no planeta céu, não é um livro aqui na Terra, não. Aí eu gostaria que você abrisse a sua cabeça. Fala livro, você acha que é um livro que está lá escrito? Não, irmão, não é isso não. É o livro do Shamai-Ho, uma coisa infinita, onde está gravado o nome daqueles que hão de se salvar no final do milênio, que viverão e morrerão no milênio, ressuscitarão e reinarão, serão julgados. Porque haverá morte no milênio ainda, meu querido. Em nome de Yahweh eu te falo essas palavras. Haverá um reino mundial de seres imortais no milênio, mas haverá morte e haverá pessoas que morrem, pessoas que vivem e têm filhos, igualmente Eva e Adão. Observa essas palavras, porque a transformação é assim. O reino de Yahweh é assim, e continuará vivendo, tendo filhos. Mas aqueles que são coordenados a essa missão, a esse trabalho de gerar filhos, porque o reino é milenar, não existe espírito satânico para tentar, não. Existe eles lá num determinado lugar como um sepulcro, como um lugar de vale de ossos secos. Observe essa palavra, porque o Espírito Puro te fala isso em nome de Yahweh, o Cordeiro que reina para sempre, porque ele é o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Então, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o qual nós lemos, e eu, Arcanã, João, está escrito João, porque João é uma letra J criada no ano 1500 para cá. E qual Yahucanã? Eu, João, Yahucanã, vi a pura cidade, a nova Yahushalayim. Está escrito Santa Cidade, mas é a pura cidade, a nova Yahushalayim, a qual é descida do céu, Shamai-Hu. E assim, meu querido, é descida do Shamai-Hu, que Yahu descia do Shamai-Hu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Observa. Essa Jerusalém é a qual as pessoas acham, os adventistas, por exemplo, e muitas igrejas por aí também explicam,
que eles veem, estão aqui na Terra e veem ela descer. Olha, não é assim não, meu querido. Isso é uma idolatria dos olhos humanos. Hoje tem tecnologias que mostram ela descendo. E as pessoas fazem as pessoas acreditar que é assim. Mas isso é uma mentira. Mentira é mentira mesmo. Não é uma verdade. E desce, e eu, Arrucanã, vi a pura cidade, a nova Yahushalaim, que de Yahu, daqui descia do céu, do Shamaihu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que do céu, Shamaihu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Yahu com os homens aqui na terra, pois com eles habitam e eles serão o seu povo. E o mesmo Pai, Yahu, estará com eles e será o seu Pai. Aqui serão o seu Deus. Está tudo mudado na idolatria, 100% na idolatria. Se você não ouvir a palavra a qual eu estou te falando, você depois vai ler e vai se confundir tudo. Vai pensar que é Deus, vai pensar que é Jesus, vai pensar que é cidade santa, vai pensar que essas coisas assim que não existem. Essa santidade toda. Existe a cidade, sim. Mas a cidade ela é reconstruída aqui, no planeta Terra.